Olá, o Vida Saudável de hoje vai falar sobre o cigarro, focando no que se deve fazer para acabar com essa dependência de fumar. Hoje em dia as pessoas até que estão mais conscientes sobre os malefícios que o cigarro pode causar à saúde. No entanto, o número de pessoas que morrem vítimas do cigarro cresce em todo o mundo. Só para vocês terem uma noção desse número, de acordo com dados da Fundação Mundial do Pulmão, estima-se que até 2030, pelo menos 10 milhões de pessoas morram por ano vítimas do cigarro. É muita gente, não é verdade? Mas você pode ajudar a reduzir esse número. Atualmente, existem vários tipos de tratamentos que podem melhorar a sua saúde. E o melhor de tudo, sem o cigarro. Não custa nada tentar. E você, fuma, parou de fumar? O que é que você fez para conseguir isso? O senhor é fumante? Já fumou? Não, eu não. Não, já fumei. Tô fumando. Já fumei. Não, nunca fumei, nem quero e tem raiva de quem fuma. Faz mal. E muita saúde. Causa câncer, como todo mundo sabe, né? E o que é que você fez para parar de fumar? Eu descobri que não gostava de cigarro. Disse, a partir de hoje eu nem bebo nem fumo. Simplesmente vi uma pessoa que sofreu um acidente e na hora da cirurgia não resistiu porque o pulmão estava muito estragado devido ao cigarro. No programa de hoje você vai saber os melhores caminhos para acabar com essa dependência do cigarro. Para isso você vai conhecer a história de uma pessoa que está tentando largar esse vício e de outra que já conseguiu. A nossa equipe também conversou com médicos e especialistas que vão explicar direitinho para você como o cigarro faz mal à saúde da pessoa que é fumante e dos amigos e familiares mais próximos. Você também vai ver dicas de tratamentos químicos, psicológicos, nutricionais e até mesmo exercícios físicos que podem ajudar você nessa caminhada contra o fumo. Fique ligado que o Vida Saudável está no ar e volta logo depois de intervalo. Toda segunda-feira, às 18 horas, aqui na TV Assembleia, Felicidade Urgente. Um programa que com certeza vai mexer com você. Você que não é daquele tipo de gente que só olha para o seu umbigo, mas você que consegue perceber que bem aí ao seu lado pode ter alguém precisando, no mínimo, da sua atenção, do seu apoio, da sua ajuda. Você não pode perder, toda segunda-feira, 18 horas, aqui na TV Assembleia, Felicidade Urgente. A maioria das pessoas que começam a experimentar o cigarro ou não sabem o que estão fazendo ou não tem noção do verdadeiro estrago fisiológico, psicológico e material que ele pode trazer ao organismo do ser humano. Então, o primeiro passo para se ter o interesse em parar de fumar é ter consciência de quais os verdadeiros riscos que o tabaco pode causar à saúde de uma pessoa. O cigarro pode causar várias doenças diferentes, especialmente problemas ligados ao coração e à circulação, cânceres de vários tipos e doenças respiratórias. O cigarro hoje é o grande vilão das doenças respiratórias, principalmente aquelas doenças crônicas. Então, hoje, nós temos uma ação do cigarro produzindo basicamente algumas doenças importantes, como a bronquite e como o enfisema. Logicamente, outras doenças também estão relacionadas ao cigarro. Mas no sistema respiratório, ele prejudica mais pela inalação de aproximadamente 50 substâncias. Hoje o cigarro, principalmente a nicotina, o alcatrão, são as grandes substâncias que prejudicam o sistema respiratório. Mas nós temos que ver o seguinte, é que outras doenças também, como a asma brônquica, entendeu? As pessoas que fumam, elas são exacerbadas por esse processo do cigarro. Na realidade, a fumaça hoje, tragada pelo paciente, que produz hoje mais ou menos 4.000 substâncias ali inaladas, é o grande vilão, porque ele irrita o sistema respiratório e destrói basicamente algumas enzimas que protegem o pulmão nessa fase. Por isso que o cigarro prejudica basicamente o pulmão, mas outros órgãos também são prejudicados. O câncer de pulmão é fundamental também nessa vamos dizer assim, nessa infiltração da fumaça do cigarro dentro do parênquima pulmonar.
Além de prejudicar o sistema respiratório, quais outros riscos que o cigarro também pode causar a uma pessoa? Além do enfisema, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e a bronquite que eu falei, o câncer de pulmão, também localizado basicamente primário no pulmão, nós temos outras doenças importantes que o cigarro, entendeu, pode também, entendeu, fazer com que haja repercussões no coração, por exemplo, o infarto. A nível do sistema nervoso central, nós podemos ver a hemorragia, vamos dizer assim, cerebral, a trombose cerebral, que é a isquemia cerebral. Então, basicamente, outros cânceres também são produzidos pelo cigarro. Nós temos aí o câncer de boca, de laringe, de estômago, de bexiga, de pâncreas e muito mais outros problemas que podem surgir com o cigarro. Assim como o álcool e drogas mais nocivas, como a cocaína, os fumantes também podem criar uma forte dependência às substâncias que contém no cigarro. O que é o tabaco e quais os efeitos que ele causa no cérebro? O tabaco é um conjunto de substâncias, todas nocivas, e que tem como principal vilão, em termos de causar dependência, a nicotina. Produz uma série de efeitos, inicialmente um efeito de relaxamento, tranquilidade e logo em seguida aumento da ansiedade, irritabilidade, ganho de peso. Então, na verdade, o tabaco é um grande vilão dentro desse conjunto aí de substâncias que hoje a população tem acesso. De que forma o tabaco, a nicotina, não é? Ela pode causar uma dependência a uma pessoa? O tabaco, de todas as substâncias, o tabaco, a nicotina, é uma das substâncias que mais causa dependência, tanto pelo fato de ser fumada e chegar rapidamente ao cérebro, quanto pelos seus efeitos serem muito fugazes. Então, quanto mais fugaz o efeito e mais rápido essa substância chega ao cérebro, maior a chance dela causar dependência. Além de fazer mal a quem está fumando, o cigarro também pode prejudicar as pessoas que não fumam, os chamados fumantes passivos. As pessoas que não são fumantes, os chamados fumantes passivos, eles também podem ser prejudicados pelos fumantes ativos, as pessoas que realmente fumam? Sim, hoje a gente tem trabalhos que pacientes que têm câncer de pulmão, 85%, entendeu? Eles são fumantes. Mas quando a gente procura 10 a 15% restante, a gente vai avaliar que eles são fumantes passivos. Então, baseado nesses trabalhos e em pesquisas, eu posso dizer que o fumante passivo é realmente um receptor daquelas substâncias tóxicas que tem no cigarro. Então, hoje de 10 a 15% de pacientes, entendeu, que não fumam e que têm câncer de pulmão, em trabalhos, em pesquisas, mostram que esses pacientes foram fumantes passivos. Mas basta parar de fumar para os resultados positivos aparecerem. Eu sempre digo que o cigarro, você parando de fumar, você já tem uma economia substancial. Esse é o primeiro passo, né? Mas para de fumar, entendeu? Faz com que o seu pulmão, entendeu, respire com mais intensidade, que as trocas gasosas se façam com mais intensidade. Então você vai ter uma performance sua maravilhosa. Outras doenças também que viriam paralelo a ele, como as doenças do sistema nervoso central, como AVC hemorrágico, AVC isquêmico, o próprio angina do peito, o próprio infarto do miocárdio, tudo isso favoreceria você parando de fumar. No próximo bloco do Vida Saudável, você vai conhecer a história de uma pessoa que parou de fumar por conta própria. O que foi que motivou ela a conseguir isso? No próximo bloco a gente volta já. Cultura, gastronomia, moda, solidariedade, lugares, curiosidades, música, agenda. Tudo que rola de melhor na programação da TV Assembleia rola no Rolê. E você não pode nem pensar em perder. As melhores reportagens, shows, entrevistas, um programa especial feito para você. Rolê. Todos os sábados, 11 da manhã, aqui na TV Assembleia. Pesquisas no mundo
todo confirmam que a maioria dos ex-fumantes só conseguiram deixar a dependência do cigarro depois do apoio de um tratamento médico. Mas ainda existem pessoas que conseguem parar de fumar sozinhas, por conta própria. Muitas vezes elas se prendem a um motivo maior, combinados com alimentação saudável e também a prática de atividade física. Sandro Araújo tem 50 anos. Ele fumou por mais de 25, mais da metade da vida dele. Por que você resolveu parar de fumar? Já estava afetando a sua saúde? Já estava afetando sim minha saúde. Quando eu acordava pela manhã, eu expectorava escuro, né? Já começava a sentir dor no pulmão, né? Incômodo, cansaço. E sempre quando eu acendia o cigarro, eu olhava para o cigarro e dizia que não queria mais fumar. E já estava também incomodando dentro de casa, né? Apesar de que eu nunca fumava dentro de casa. Eu saía, mas os vizinhos já estavam se sentindo incomodados. Chegou um dia que Sandro resolveu dar um basta no cigarro. Eu, para cair na real, para parar de fumar, eu tive uma infecção urinária que eu fiquei meio assustado, né? Porque infecção urinária em homem é mais difícil acontecer. E tudo que eu tenho assim em relação a algum problema de saúde, sempre eu recorro ao meu oftalmologista, Dr. Alisson, que eu digo que ele é clínico geral. Aí fui até a residência dele e falei meio assustado assim, que estava com infecção urinária. Aí ele brincou comigo e disse, peraí, você tá com medo de quê? Tá com medo de morrer? Eu disse, estou. Aí ele disse, pois então pare de fumar. Isso aí foi o fator principal. Eu sempre coloco no Face lá algumas mensagens, sempre boto ele, como ele foi uma das pessoas que me incentivou a parar de fumar. Para Sandro, os primeiros dias sem o cigarro não foram tão difíceis. A única coisa que eu tive assim de problema é ficar um pouco nervoso, mas isso eu fui tirando de letra porque eu queria realmente parar de fumar. Então se eu balançasse, eu tinha certeza que eu voltaria a fumar. E na minha concepção, é para mais nunca. O pneumologista Dr. Fernando Torres esclarece que é normal ter algumas alterações de humor. Afinal, a nicotina está saindo do organismo. Quanto tempo leva para a nicotina sair do organismo de uma pessoa? E quanto tempo leva também esse período de abstinência, esse período mais difícil que a pessoa está deixando de fumar? Veja bem, hoje em dia, se você parar de fumar por 24 horas, a gente já vê níveis de nicotina bem mais baixos. Mas, basicamente, aquela abstinência, ela varia de 15 dias até 2 meses, até 60 dias. E nós aí teríamos que atuar de uma maneira, entendeu? Para que o paciente não sofra tanto esse processo. Aí entraria as medicações, entendeu? Que ajudariam ele através da competição de nicotina no cérebro, que seria um exemplo, e até de adesivos também, que auxiliaria muito esse paciente, que seria nicotina mais ou menos inerte. Então, basicamente, entre 15 a 60 dias, a gente teria condições de diminuir realmente os níveis de nicotina. Uma das grandes aliadas de Sandro para conseguir manter a distância do cigarro foi a prática de exercícios físicos. Eu procurei uma atividade física que eu visse que ia me satisfazer mais. Porque quando você para de fumar, na realidade, muitas pessoas tendem a engordar. E como eu já tenho a tendência para engordar, e eu já estava com chegando a 115 quilos mais ou menos, aí eu fui para a endocrinologista, ela me passou a medicação para me ajudar e eu procurei a atividade de correr. Não correr para competir, correr para eu saber que aquela atividade ia me substituir, você está entendendo? Tipo uma substituição do vício que eu tinha. Eu digo, não, agora eu quero me viciar em correr. Aí uma colega de trabalho também me incentivou, falou que a irmã dela tinha parado de fumar e que tinha procurado correr. E eu comecei de 100 metros, 200, de 200 passou para 1 quilômetro, de 1 quilômetro para 5 quilômetros. Então é o que para mim dá, pelo problema do meu peso, né? E eu só corro 5 quilômetros. Correr assim, devagar, né? Tipo
trotar, que eu chamo. Outra forma de ajudar a controlar o desejo de fumar é comendo alimentos que provoquem a sensação de saciedade. Só precisa ter cuidado para não engordar demais. Quando a pessoa para de fumar, geralmente ocorre mesmo um ligeiro ou significativo aumento de peso. Isso ocorre porque a nicotina presente no cigarro, além de acelerar o metabolismo, ela também altera as sensações organolépticas que a gente tem, como alteração do sabor, alteração do olfato ou do paladar que a gente sente. Então, quando o indivíduo para de fumar, ele acaba saboreando mais o alimento, acaba sentindo mais essas características em si. E com isso tende também a engordar. Outro fator que também contribui é porque ela também estimula neurotransmissores. A nicotina também estimula neurotransmissores no cérebro, capaz de promover a sensação de bem-estar, a sensação prazerosa. Então, quando há uma parada no cigarro, esses estímulos, eles é como se ainda ficassem lá e faltasse a substância, entendeu? Então a pessoa fica mais irritada ainda, causando um mau humor, irritabilidade, insônia e outros fatores. Então é outro fator que a pessoa tenta descontar esse estímulo na alimentação, porque quer compensar a sensação de bem-estar num doce ou num alimento mais gorduroso. Existem alimentos que podem ajudar a controlar essa dependência com o cigarro? Então, o ideal é que não opte por alimentos mais gordurosos ou somente ricos em açúcar, como são os doces, as gorduras em si. O ideal é que se tenha um acompanhamento nutricional mesmo, para que o indivíduo saiba fazer boas escolhas e complementar a dieta de forma mais adequada. A gente vai dar algumas dicas de alguns alimentos que podem contribuir favoravelmente para essa sensação de bem-estar. O primeiro deles é o cacau, no chocolate meio amargo, certo? Então, preferir uma quantidade de 50% até 70% de cacau, pelo menos isso, no chocolate meio amargo, tá? Porque o cacau é rico em serotonina, então vai promover a sensação de bem-estar. A aveia também seria outro alimento que pode estar aí colocando na fruta, na vitamina, no iogurte, certo? Que é rico em triptofano e também vai aumentar essa sensação prazerosa. As oleaginosas, como a castanha do Pará, a castanha do caju, as amêndoas, são ricas em selênio, tá? Então é um mineral que vai estar aí antioxidante, então melhorando o estresse oxidativo e também melhorando a sensação de bom humor. A pimenta, tá? Também é outro alimento que promove também essa sensação. Peixes e frutos do mar por conter zinco, então são alimentos que também ajudam a diminuir o estresse oxidativo. E além disso, os alimentos fontes de vitamina C, para aumentar a imunidade do indivíduo e aumentar também o estresse metabólico causado. Existem também outras dicas que podem ajudar a colaborar nessa alimentação mais saudável para essa pessoa que está deixando de fumar? A dica que a gente dá é sempre fracionar bem as refeições, ingerir mais quantidade de líquidos, evitar as bebidas vazias, as calorias vazias, como os refrigerantes, por exemplo. Certo? Evitar o café, porque vem muito hábito do café com cigarro. Então, evitar esses alimentos também e a bebida alcoólica também, claro, Algumas dicas que a gente pode dar seria mascar um cravo, quando viesse aquela vontade de fumar. Ou até mesmo as águas aromatizadas, que são águas juntos de alimentos, A gente hoje tem várias opções. A gente tem água aromatizada com limão, com hortelã, com abacaxi, com diversas frutas ou até mesmo vegetais, que podem estar sendo incluídas também, tá? Para diminuir essa ansiedade, essa vontade de comer o tempo todo. Este mês, Sandro completa 2 anos sem fumar e garante que tem uma vida bem mais saudável. Que comparativo você pode fazer da sua saúde antes, quando você fumava, e da sua saúde agora, depois que você deixou de fumar? Eu comparo em todo sentido, principalmente a minha respiração e o condicionamento físico, por eu ter associado a sair do cigarro e associado a uma atividade física que trabalha mais as pernas, eu não me sinto tão cansado em fazer caminhadas longas, você está entendendo? E sinto que a musculatura melhorou e principalmente a respiração.
próximo bloco do Vida Saudável, você vai conhecer a história de uma pessoa que não conseguiu parar de fumar por conta própria. Ela está buscando outros meios para conseguir largar esse vício. Tratamentos psicológicos e químicos são os mais recomendados nesses casos. É do próximo bloco, não sai daí. Meu compadre, me diga uma coisa. Você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece, não? E vocês conhecem a origem da expressão enxerido sem lenço? Também não? Então, ó gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Se você tem vontade de parar de fumar, já tentou e ainda não conseguiu, não se assuste que isso é normal, faz parte do processo. O que você deve fazer nesse momento é procurar outras formas de largar essa dependência do tabaco. Um dos tratamentos mais eficazes unem o apoio medicamentoso, os tratamentos psicológicos e também a mudança de hábitos. Risoleide Rodrigues fuma desde os 14 anos. Hoje, com 50, ela estava fumando cerca de 30 cigarros por dia. Apesar de saber que o cigarro faz mal e ter vontade de parar, a dependência pelo fumo ainda consegue ser mais forte do que ela. Você, nesse processo de tentar parar de fumar, você já ficou algum período sem o cigarro? Conseguiu, não conseguiu? Como é que foi esse processo? Olha, ela é terrível, entendeu? Mas necessária, lógico. Eu tentei várias vezes, nas gestações eu ficava sem fumar durante um período, né? Eu tive 2 filhos, 2 gravidez. E há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu fiquei quase 6 meses sem fumar, né? Tentei vários medicamentos e não obtive êxito, até que conheci há 3 anos atrás esse que eu estou usando hoje, né? E como eu tenho uma dependência grande, né? Em torno de 30 cigarros por dia. Depois dos 40, a oscilação hormonal, então eu busquei o amparo de um profissional, né? E ela me prescreveu essa medicação, tenho o acompanhamento dela, associei a atividade física, que é difícil, porque geralmente o tabagista é sedentário, pode ir atrás que ele é sedentário, né? Também. E estou buscando isso, fui para uma nutricionista para melhorar a alimentação, entendeu? Não é fácil, né? Tentei várias vezes recair, conheço pessoas que recaíram, mas eu desta vez vou parar e não vou voltar mesmo, sabe? Quero mais não. Chega, eu acho que esses anos todos, vamos dizer, em torno de 30 anos fumando, mais de 30 anos fumando, os danos que eu já causei a mim mesma, já tem alguns que são irreversíveis, né? O pneumologista Dr. Fernando Torres revela que a maioria dos ex-fumantes só conseguiram deixar a dependência do cigarro depois de apoio médico. Para deixar de fumar, é necessário sempre um acompanhamento psicológico e médico ou uma pessoa pode conseguir deixar de fumar sozinho por conta própria? Existem realmente algumas experiências, entendeu, que nós temos de pacientes nossos de consultório que desejam parar de fumar e realmente conseguem. Claro que a gente tem que analisar que o cigarro hoje não é só o vício. O cigarro hoje nós temos que tratar ele de uma maneira em que ele também é um problema, entendeu, de saúde pública, é uma doença. Então é difícil a pessoa parar de fumar espontaneamente, mas se consegue. Mas hoje em dia nós estamos trabalhando muito com os pacientes, com medicações, com um trabalho psicológico, que às vezes não é necessário um psiquiatra ou um psicólogo. Às vezes a gente trabalhando mesmo com o paciente, nós fazemos uma análise de família, de ansiedade, de problemas que esse paciente tem, entendeu? E nós tentamos, entendeu, diminuir essas tensões. Claro que os medicamentos hoje são muito importantes. Até ansiolíticos, se for necessário, a gente teria que usar. Quais especialistas procurar para deixar de fumar? Basicamente, é como eu disse, o próprio pneumologista ele pode conduzir, entendeu, o paciente a que ele tenha, vamos dizer, uma diminuição inicialmente do uso do cigarro e depois realmente ele pare completamente.
Mas se nós pudermos, e o paciente tem um convênio, tem uma assistência, tem condições, claro que ele poderá usar de psicólogos auxiliando, ou até psiquiatras, fonoaudiólogos ajudando ele, entendeu? E até nutricionista, se for necessário. Isso seria uma equipe multidisciplinar. Mas normalmente a gente trabalha com o paciente só com o pneumologista atualmente. O tratamento através de medicamentos é uma boa opção para auxiliar o combate à dependência do cigarro. Hoje em dia, existem tratamentos químicos que podem auxiliar nesse combate à dependência da nicotina? Normalmente o tratamento que tem mais sucesso é o tratamento combinado. O uso de medicamentos que ajudam a diminuir a abstinência, os sintomas de abstinência da substância. E aí a gente tem desde medicamentos de via oral, quanto adesivos de uso transdérmico, e também uma coisa muito importante, a terapia cognitivo-comportamental, que as duas coisas associadas, tanto a terapia quanto o uso de medicamentos, a taxa de sucesso é muito maior. E como é feita a administração dessa medicação? Depende de cada pessoa? A medicação é feita por médico, psiquiatra especializado e de acordo com o perfil do paciente. A escolha dos medicamentos, a gente tem hoje um arsenal terapêutico muito grande e a escolha vai depender do perfil de consumo e do perfil do próprio paciente. São muitos fatores que são levados em consideração. O estresse e a ansiedade podem ser normais durante os primeiros dias sem o cigarro, mas se aparecerem de forma exagerada, é fundamental a procura de um tratamento psicológico para passar por essa fase. Luciana, nesses primeiros dias que a pessoa fica sem fumar, que é chamado período de abstinência, é normal sentir mais estresse, mais irritação e até mesmo ansiedade? É bem normal sentir nos primeiros dias, até as primeiras semanas, exatamente porque você está tirando um vício de você, né? É algo que lhe causa uma sensação, uma espécie de saciedade. Então, quando você retira esse aspecto vicioso, então as pessoas elas tendem a ficar mais ansiosas, mais estressadas. Como a gente chama no dito popular, o pavio curto. Na verdade, não é um pavio curto, na verdade é porque o nível de ansiedades dela aumenta e o de paciência acaba diminuindo por causa dessa ansiedade. Então, elas acabam se tornando menos tolerantes com os familiares, né? Apresentando mais comportamentos que podem ser até agressivos em alguns casos, mas é pela falta, né, desse aspecto viciante. Não significa que, sendo assim, por ser desta forma, a pessoa não deve intervir e orientá-la a uma mudança de comportamento, a uma nova postura. Pelo contrário, a gente sempre deve estar trabalhando dentro desse período da crise de abstinência, da retirada, exatamente para que a pessoa possa trabalhar, conviver com a falta, né, deste cigarro e ela possa ter uma vida mais saudável. Se esses sintomas permanecerem por mais tempo, é importante que se procure um tratamento psicológico? Isso. Se a gente notar que aquela pessoa está tendo uma maior dificuldade de deixar esse cigarro, né, é importante que ela procure uma ajuda profissional, né? Geralmente os profissionais que trabalham muito com as questões de fumo, dos vícios, né, até da própria roer a unha, né, que muitas pessoas têm, são os terapeutas cognitivos comportamentais, né, que vão trabalhar exatamente numa reeducação desse comportamento que as pessoas têm, de talvez ver o que pode ser substituído no lugar desse vício que se tinha anteriormente por um outro hábito dessa pessoa. Eles podem auxiliar muito bem, sim. Sempre que houver a necessidade, buscar o profissional da área. É normal trocar um vício por outro? Sim. Muito comum acontecer em caso de ex-fumantes que de repente começam a comer muito ou substituem o cigarro por uma balinha ou um chiclete. Ou eu já ouvi falar de casos que pessoas que substituíram o cigarro por água. Cada vez que eles tinham a vontade de fumar um cigarro, iam e bebiam um copo d'água, né? Tem as pessoas que têm as maiores dificuldades e começam a tomar com muita frequência café, sucos e etc. Mas sempre há uma mudança de hábito, né? Por uma coisa ou pela outra. O que a gente precisa tomar cuidado exatamente é se
essa mudança, né, desse padrão, desse hábito, ele está sendo saudável para a pessoa. Pode substituir por comida? Pode, mas temos que ter cuidado e policiar a qualidade e a quantidade de comida que está sendo substituída, principalmente se tratando disso, de alimento. Os adesivos de nicotina também podem auxiliar no tratamento contra o cigarro. Os adesivos fornecem ao paciente a dose da substância mais viciante do cigarro, sem os riscos das outras que são mais nocivas. Dessa forma, ajuda a reduzir crises de abstinência. Os adesivos de nicotina, eles são muito utilizados, mas ele tem um inconveniente. É que os pacientes que vão usar esses adesivos e muitas vezes fumam, eles podem ter reações, porque aí a sobrecarga aumentaria muito de nicotina. Então, normalmente, a gente associa os adesivos de nicotina a outras medicações ou mesmo retira esse adesivo e utiliza outro tipo de medicação, como antidepressivos, que seria o exemplo. Risoleide iniciou um novo tratamento e, dessa vez, está mais determinada a tirar o cigarro da vida dela. O importante é ter força de vontade? Agora, força de vontade, a determinação, você querer parar, você não ter vergonha de dizer, eu tô querendo e eu não tô conseguindo, porque tem pessoas, eu fumo e paro o dia que eu quiser, que nem bebe às vezes, né? Eu bebo o dia que eu quero, eu fumo a hora que eu quero, não. Quando você tem uma dependência de qualquer natureza, no caso que nós estamos tratando do tabagismo, que é o que eu sinto na pele, né? E deixar é muito difícil, principalmente para nós mulheres, mas o bem-estar que se tem, porque como eu fiquei um período sem fumar, uns meses, eu consegui saborear, né, como é estar sem fumar, cheirosa, ter a respiração voltando, a pele passa a ter outra tonalidade, sabe assim? As pessoas que estão em seu entorno assim, festejam o fato de você estar sem o cigarro, né? E na hora que eu voltei com um sentimento de culpa assim, terrível, entendeu? Me senti muito, muito angustiada. Fumei uma época, um bom período escondido, entendeu? Porque eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha conseguido ser mais forte que o cigarro. Mas eu acho que nós não podemos ter esse receio, sabe? A gente tem que encarar, recair, vou começar tudo de novo e dessa vez eu não vou voltar para ele mais não. Como você viu, tirar o cigarro da vida de uma pessoa não é tão simples assim. Então, se você é jovem e alguém está lhe oferecendo um cigarro, pense 2 ou até mais vezes antes de experimentar. E para você que é fumante, acabe com esse vício, tenha força de vontade e saber que sem ele você pode ter uma vida bem melhor. Vale a pena tentar. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Vida Saudável. Tchau!